E aí? Não sei como começar esse vídeo também porque eu não sei como reagir ao que aconteceu. O vídeo de iceberg da Fórmula 1 no momento está com mais de 30 mil views e o canal com mais de 700 inscritos. Para um canal que tinha 119 inscritos, isso é muita coisa. Então o mínimo que eu posso dizer é muito obrigado a todos que chegaram, todo mundo que gostou do vídeo. Um trabalho muito legal que eu fiz pra todo mundo. E espero fazer mais vídeos assim. Você que veio pela Fórmula 1, não se preocupe. É impossível não fazer uma parte 2. Então você que viu o vídeo da Fórmula 1 e achou que faltou coisa, deixa aí nos comentários o que você quer que veja no vídeo da Fórmula 1. Queria dizer um negócio, o canal não é focado em Fórmula 1, vai ser focado em coisas, em assuntos variados, como o vídeo de hoje. Então de novo, se você quer alguma coisa que eu comente aqui em forma de documentário, seja em forma de iceberg ou qualquer outra forma, eu vou tentar comentar aqui do jeito que eu faço, com a minha edição, com o meu estilo. Mais uma vez, muito obrigado, de verdade. Mas vamos para o assunto do vídeo de hoje. Um dos videogames que mais marcou minha vida foi esse. O brabo, mais que brabo, não esse exatamente, né? Meu primo tinha aquele PS1, que é o pequenininho, que parece uma lombadinha. A gente tinha ele e jogava principalmente o Crash. Tanto marcou minha vida que eu até tenho uma tatuagem dele, né? Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Que não é fanboy. E assim como qualquer outra coisa, existem assuntos e tópicos sobre isso que nem todo mundo sabe ou conhece. São coisas obscuras e curiosas. Então nesse vídeo, mais uma vez, peguei icebergs de todos os lugares possíveis e estarei apresentando aqui pra vocês. Nesse vídeo eu vou reabordar tópicos relacionados a toda a família PlayStation, desde o 1 até o 5, mas com mais foco no PlayStation 1 mesmo, porque são as origens da Sony e do PlayStation, né? Sem mais delongas, senhoras e senhores, este é o iceberg da PlayStation. O acordo entre a Sony e a Nintendo. Começando do começo, como que surgiu o PlayStation? Primeiramente, o Super NES CD-ROM, comumente abreviado como SNES CD, foi uma série de dispositivos não lançados desenvolvidos no início da década de 90, que adicionariam recursos de CD-ROM ao Super Nintendo Entertainment System, o SNES. O projeto foi concebido como um dispositivo adicional para o Super NES, bem como uma unidade tudo em um dedicada, todos os quais suportariam a reprodução de CDs. Os jogos também seriam armazenados na mídia, usando dois formatos distintos baseados em CD-ROM. Desenvolvido durante a quarta geração de videogames no início da década de 90, começou como um esforço colaborativo entre a Nintendo e a Sony para desenvolver um sistema que pudesse aceitar CDs, incluindo CD-ROM, o que levou ao desenvolvimento de uma unidade tudo em um conhecida como PlayStation, que era capaz de reproduzir cartuchos do SNES em um novo formato baseado em CD, chamado Super Disc. As duas empresas trabalharam no projeto até que a Nintendo colaborou com a concorrente da Sony, a Philips, para trabalhar no projeto também, com essa parceria específica levando ao desenvolvimento de um complemento para o SNES, que pode aceitar CDs e usou um formato diferente para armazenar jogos em um CD-ROM. Em última análise, ambos os projetos fracassaram devido a disputas de licenciamento sobre a colaboração da Nintendo e da Sony no primeiro, bem como a Nintendo silenciosamente cancelando o dispositivo adicional proposto para sua parceria com a Philips no último. As consequências desses cancelamentos tiveram consequências duradouras para a Nintendo, Sony e a Philips. Depois que a Nintendo deixou a parceria com a Sony em favor da Philips, a Sony continuou a desenvolver o projeto por conta própria, levando ao desenvolvimento de um novo console para a próxima geração de videogames, conhecido como PlayStation, em 1994, com um novo console solidificando o lugar da Sony na indústria de videogames. Por outro lado, a Philips ganhou os direitos de usar algumas das propriedades da Nintendo em seus jogos para a plataforma CDI, depois que a Nintendo silenciosamente cancelou o complemento produzido em conjunto sob sua parceria no meio de seu desenvolvimento, antes mesmo de um único protótipo ser feito. Os jogos do CDI com o tema da Nintendo foram mal recebidos e o CDI como um todo foi considerado um fracasso. Depois de deixar ambas as parcerias, a Nintendo não revisitaria o conceito de mídia baseada em disco óptico para seus consoles novamente até 2001, com o lançamento do GameCube naquele ano, que foi o sucessor do Nintendo 64. A pronúncia correta do X. Antes de tudo, deixa eu te perguntar, como você chama esse botão aqui? Pois bem, a PlayStation UK do Reino Unido revelou que esse botão, pronunciado por muitas pessoas como X, na verdade se chama cruz.
É isso mesmo, triângulo, círculo, cruz, quadrado. Se cruz é chamado de X, que não é, então como se chama o círculo? Pra mim não faz sentido nenhum, porque assim, isso é uma cruz e isso aqui é um X. O círculo pra mim ele é bola ou bolinha, famoso. Bom, mas agora a gente sabe que o certo é cruz e círculo, né? Ninguém vai querer usar. E falando dos botões, o significado dos botões. A Sony lançou o primeiro PlayStation no Japão em 94 e deu um novo significado a 4 símbolos que hoje são muito conhecidos como uma marca da família PlayStation. Estamos falando dos símbolos utilizados nos controles até os dias atuais: círculo, triângulo, quadrado e cruz. Eu vou chamar de X porque é mais legal. Esses símbolos foram desenvolvidos por Teiyu Goto, designer que trabalhou na Sony na época do lançamento de seu primeiro console e que deu um significado diferente para cada um desses símbolos, que viriam a ser tão famosos no mundo todo. Em entrevista a Famitsu, Teiyu Goto explicou o processo para a escolha dos símbolos e também disse o significado que atribuiu para cada um deles. Abre aspas. Outras companhias de games naquela época usavam letras do alfabeto ou cores nos botões. Nós queríamos algo simples de lembrar, motivo pelo qual optamos pelos ícones ou símbolos e apareci com a ideia da combinação triângulo, círculo, x quadrado. Dei a cada símbolo um significado e uma cor. O triângulo refere-se a um ponto de vista. Eu queria representar uma cabeça ou direção e dei-lhe a cor verde. O quadrado refere-se a um pedaço de papel. Queria que representasse os menus ou documentos e dei-lhe a cor rosa. O círculo e o X representavam sim ou não, e deles a cores vermelho e azul, respectivamente. Nossa, parece uma divindade falando. O quadrado refere-se a um pedaço de papel e dele a cor rosa. No Japão, até o lançamento do PlayStation 5, os consoles lançados lá utilizavam o círculo para confirmar e o X para cancelar, utilizando o significado original dado ao símbolo. No Ocidente, essa ordem foi invertida para X confirmar e círculo para cancelar, e se tornou nessa geração a opção escolhida para ser utilizada em todos os países, incluindo o Japão, visando tornar um padrão mundial. Pocket Station. O Pocket Station é um acessório para o console PS1 para salvamento do progresso dos jogos, tipo um memory card, um assistente pessoal digital e também um console de videogame portátil criado pela Sony e lançado em 98. Possui tela de LCD, som, um relógio e capacidade de comunicação via infravermelho, um console semelhante ao Visual Memory Unit. Os jogos para o Pocket Station são armazenados no mesmo CD-ROM dos jogos do PlayStation. Em alguns jogos do PlayStation, ele serve para adicionar bônus aos jogos. O jogador pode também fazer downloads de jogos exclusivos para o Pocket Station e jogar com outros jogadores via link de infravermelho. O Pocket Station foi muito popular no Japão, mais do que a Sony esperava. O jogo mais popular foi o Dokodemo Issho, que vendeu mais de 1,5 milhões de cópias, mas o produto foi descontinuado em julho de 2002. Em 2013, a Sony lançou um aplicativo para o PS Vita, com capacidade para rodar todos os seus jogos. You are not E. Esse foi o slogan do primeiro PlayStation. A explicação desse slogan meio esquisita é o seguinte: You significa you, are significa are, de ser, not é not mesmo, e o E ele está em vermelho. E, vermelho em inglês é red E, parece muito ready, de pronto. Então o slogan na verdade é You are not ready. Bem criativo por parte da Sony. Memes do design do PS5. O PlayStation 5 é o console de jogos eletrônicos da nona geração, desenvolvido pela Sony. Foi anunciado em outubro de 2018 e confirmado em outubro de 2019 como o quinto da série PlayStation e sucessor do PS4. O console foi lançado em 12 de novembro de 2020 na América do Norte, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e Singapura. E em 11 de setembro de 2020 foi lançado nas Filipinas. 19 de novembro para o resto do mundo. A plataforma foi lançada em duas versões: um sistema com entrada para disco óptico compatível com Blu-ray Ultra HD para suporte aos jogos lançados em mídia física ou baixados através da PlayStation Store, e uma versão digital de menor custo sem a unidade de disco, utilizando apenas o download digital, embora pode ser adquirido separadamente em sua revisão de hardware em 2023. O modelo com hardware aprimorado chamado PS5 Pro foi lançado em 7 de novembro de 2024, apresentando uma GPU mais rápida, Ray Tracing aprimorado e tecnologia de upscaling baseada em IA. Quando lançado, o seu design, um tanto quanto, digamos, exótico, gerou uma enxurrada de memes pela internet inteira, zoando muito o design, falando que ele parece uma nave espacial ou um modem. Eu, pessoalmente, acho o design dele muito bonito, ainda mais quando a luz acende quando ele liga. Pelo menos é mais bonito que o PlayStation 4 torradeira. Pepsi Man. Pepsi Man é um jogo eletrônico de ação desenvolvido e publicado pela Kid. Foi lançado no Japão em 4 de março de 99, exclusivamente para o PlayStation. É baseado no mascote Pepsi Man da versão japonesa da marca de refrigerantes norte-americana Pepsi.
puxa vida, sério mesmo? No jogo, o jogador precisa desviar de obstáculos correndo, deslizando e pulando, ao mesmo tempo que o personagem principal corre automaticamente em cada uma de suas fases. Pepsi Man foi desenvolvido com um orçamento baixo, levando a decisão de fazer vídeos entre as fases que mostram um homem bebendo Pepsi, pois eram baratos de serem produzidos. O jogo também apresenta cutscenes 3D, para as quais o futuro escritor de romance visual Kotaro Ushikoshi criou modelos com essas dimensões. Embora uma editora norte-americana tenha procurado adquirir os direitos para publicar o jogo nos Estados Unidos, ele permaneceu exclusivo no Japão. Os revisores frequentemente compararam Pepsi Man a outros jogos, incluindo Crash Bandicoot, e comentaram sua simplicidade e seu preço, que era considerado baixo. O escritor da revista Complex o incluiu em uma lista de jogos baseados em empresas que não são ruins, comentando que o jogo não é necessariamente ruim, desde que o jogador possa tolerar a grande quantidade de propaganda nele. De acordo com o Ushikoshi, as vendas de Pepsi Man não foram boas, o verdadeiro mascote da PlayStation. A Sony entrou no mercado de games em dezembro de 94, com o lançamento do PlayStation, e desde então tenta emplacar um mascote que realmente dure na sua posição, mas em mais de 30 anos de existência sempre bate na trave. Na verdade, a Sony teve sim vários considerados mascotes durante os anos. Alguns que podemos destacar são o clássico Crash Bandicoot, que na verdade fez com que a PlayStation batesse de frente com a Nintendo e a Sega. O Spyro também, considerado o irmão do Crash Bandicoot na mesma época. O Kratos, um dos personagens mais conhecidos da história do PlayStation, com o famoso bom de guerra. Sackboy, Nathan Drake, Ratchet & Clank e atualmente com o lançamento do Astro Bot, o próprio Astro, que hoje é considerado realmente o mascote da PlayStation. Mouse do PS1. Esse nome não é uma edição especial de algum mouse gamer com a skin homenageando o PlayStation 1. Na verdade, é um mouse para conectar no PlayStation 1 mesmo. O PlayStation Mouse é um dispositivo de entrada para o PlayStation que permite ao jogador usar o mouse como método de controle em jogos compatíveis. O mouse foi usado no Japão em 3 de dezembro de 94, data de lançamento do próprio PlayStation. O mouse em si é um mouse esférico simples de 2 botões que se conecta diretamente à porta do controle do PlayStation sem adaptadores ou conversões, sendo um acessório totalmente compatível da Sony. Ele veio junto com o mousepad com o logotipo do PlayStation. O mouse é usado principalmente em aventuras de apontar e clicar, jogos de estratégia, jogos de simulação e novelas visuais. Nos últimos anos, os jogos de tiro em primeira pessoa também fazem uso do periférico para mirar a visão do jogador, da mesma maneira que jogos semelhantes no PC. Ele também é usado pelo jogo de tiro com pistola de luz de arcade Area 51 como dispositivo de mira em vez de uma compatibilidade com pistola de luz. Uma edição especial do mouse da marca Konami foi lançada com o título exclusivo japonês Torimeki Memorial Forever With You. Pacotes de mouse para o Disney's Winnie the Pooh Kindergarten e o Disney's Winnie the Pooh Preschool também foram lançados exclusivamente no Japão. Multitap PS1. O PlayStation Multitap é um periférico para PlayStation e PlayStation 2. É um adaptador que pode ser usado para conectar até 4 controles e cartões de memória simultaneamente em uma única porta de controle. Com o segundo Multitap, até 8 controles e cartões de memória podem ser conectados simultaneamente. Caraca, mas quem tem 8 controles? O PlayStation Multitap estava originalmente disponível em cinza para combinar com a cor do console original. No entanto, foi posteriormente relançado em branco também, para combinar com as cores do redesenho posterior do PS1. Ambas as versões são compatíveis com o PlayStation 1 original, bem como todos os modelos do PlayStation 2 anteriores à série SCPH 70000. Ambas as versões do SCPH 1070 funcionarão apenas com jogos originais do PlayStation, enquanto os jogos multijogador PS2 existe um multitap separado, o SCPH 10090. Os consoles PlayStation 2 da série SCPH 70000 exigem um multitap SCPH 70120, que é compatível com o software PS e PS2. Eu achava que não tinha quase nenhum jogo que fosse preciso multitap para jogar com 4 jogadores ou mais, mas a Wikipedia me provou o contrário. A grande maioria são jogos de esporte, óbvio, para jogar com os amigos. Se você tiver 20 logos do PlayStation. Na época da criação da identidade da empresa, a competição era intensa e implacável. Entre os principais players da indústria de jogos estavam a Nintendo e a Sega. Em algum momento, a Sony Interactive Entertainment Company decidiu cooperar com um deles. Como resultado, em 94, um novo console com o símbolo do PlayStation foi lançado. A identidade visual do PlayStation foi desenvolvida pela Sony com o objetivo de destacar a originalidade do novo console em meio à concorrência de Nintendo e Sega. O designer Manabu Sakamoto
Miyamoto criou uma marca que combinava simplicidade, tridimensionalidade e inovação, resultando no icônico emblema com as letras P e S entrelaçadas. Mas temos essa imagem que mostra 20 logos conceitos que fizeram na época para o PlayStation. Um dos primeiros logotipos originais do PlayStation era composto por 3 elipses coloridas, colocadas em uma linha vertical. Poderia ter sido uma solução bastante plausível, mas os designers decidiram seguir ao longo do caminho do desenvolvimento. E ainda bem de continuar, porque eu não gostei dessa logo. Havia muitas outras versões de logotipo naquela época também. Por exemplo, você pode ver alguns completamente abstratos ou de elementos geográficos. Além disso, havia um logotipo do PlayStation feito de 2 letras, a primeira dos quais era nítida e a outra tinha um design semelhante a uma elipse. Em outros conceitos, havia um movimento legal que transformava uma das letras em uma sombra de uma forma da outra. Cara, quando o designer chegou nesse conceito aqui, dessa logo aqui, imagina que ele deve ter ficado como? A tela vermelha da morte. A Red Screen of Death, RSOD, é uma tela de erro exibida em sistemas operacionais e consoles de videogames para erros muito graves. A tela é principalmente conhecida pelas suas aparições no sistema operacional Windows Vista 7. Porém, no Windows a gente conhece mais a tela azul da morte, né? A tela vermelha ficou muito conhecida no PlayStation 2, quando o console não conseguia ler o conteúdo do disco e deixava a gente com depressão. No PlayStation 1, a tela é exibida em alguns casos, quando é inserido um disco de outro console ou um disco cuja superfície de leitura está tão danificada que é impossível a sua leitura. Clássico. A mensagem diz: Please insert a proper PlayStation format disc. Por favor, insira um disco de formato apropriado ao PlayStation, sob um fundo vermelho quadriculado. A tela é exibida no PlayStation 2 quando é inserido um disco de outra região no console do videogame. Também é exibida quando é inserido um disco pirata em consoles não destravados e quando o disco colocado não pode ser reconhecido, pois deve estar muito danificado. No PSP, a tela é exibida muito raramente, apenas quando os cartões flash são corrompidos. A tela aconselha o usuário a entrar em contato com a Sony. No PlayStation 3, quando há uma falha na memória NAND, a tela é exibida avisando o usuário a entrar em contato com a Sony, e esse é o erro menos comum no console. LSD Dream Emulator. LSD Dream Emulator é um jogo de aventura desenvolvido e publicado pela Asmik Ace Entertainment para PlayStation. Consiste em explorar ambientes reais em primeira pessoa sem objetivo. O jogador pode somente mover-se e tocar em objetos, os quais o transportam para outro ambiente. O jogo foi concebido pelo artista japonês Osamu Sato, que rejeitava a ideia de jogos e queria usar o PlayStation como meio de criar arte contemporânea. O conceito do jogo é baseado num diário de sonhos que Hiroko Nishikawa, funcionária da Asmik Ace, escreveu por mais de 10 anos. O jogo foi lançado exclusivamente no Japão, em 22 de outubro de 98, junto com uma trilha sonora e um livro contendo excertos do diário. Dream Emulator foi rapidamente esquecido após seu lançamento, mas desde então tem despertado o interesse de curiosos devido à sua excentricidade, ser um objeto de discussão em blogs de humor e gameplays. Críticos elogiaram as qualidades caprichosas do jogo, considerando um dos jogos mais inquietantes, experimentais e imprevisíveis de todos os tempos. O jogo também foi lançado na PlayStation Store japonesa em 2010. O LSD Dream Emulator é descrito como um sonho jogável, pois o jogador explora ambientes surrealistas sem nenhum objetivo específico. O jogo é jogado no ambiente 3D numa perspectiva de primeira pessoa em tempo real. Os controles se resumem apenas a andar para os lados e observar o cenário de sua volta. O jogo é jogado em diferentes níveis de sonhos, que possuem duração máxima de até 10 minutos. O jogador começa cada sonho em um lugar aleatório no qual ele tem apenas o objetivo de explorar o local. Ao encostar em qualquer objeto ou interagir com alguns túneis específicos, o jogador é teletransportado para outro sonho. O jogo possui uma variedade de ambientes estáticos, mas apesar disso, as texturas de cada ambiente podem mudar de acordo com eventos aleatórios que podem ocorrer com o jogador. O jogador só termina um sonho caso o tempo máximo de 10 minutos chegue ao fim, se ele tiver interagido com determinados objetos ou caso tenha morrido em algum cenário. Após cada sonho, um dia se passa no jogo, e o sonho que o jogador acabou de experienciar é marcado em um gráfico. Cada sonho é classificado no gráfico como superior, inferior, estático ou dinâmico. À medida que o jogador joga mais sonhos, mais coisas novas são adicionadas a eles, incluindo uma figura intitulada de Grey ou Shadow Man, que, se encostar no jogador, fará o jogo perder temporariamente a função de flashback. Porta paralela do PS1. Nas primeiras versões do PS1, o console possuía uma porta chamada Parallel I/O. Mas se eu te perguntar, para que essa porta serve? Pois bem, ele foi criado para possibilitar a criação de acessórios adicionais ao console. Porém, nenhum dispositivo foi criado para ele.
Inclusive, ele estava sendo utilizado para criar cartuchos de hack e cheats para o console. Esses dois fatores fizeram com que a Sony removesse a porta do console nos próximos lançamentos. PlayStation All-Stars Battle Royale. Esse foi um jogo de luta crossover de 2002, desenvolvido pela Superbot Entertainment e publicado pela Sony para PS3 e PS Vita. Apresenta vários personagens retirados de franquias de videogame de propriedade ou fortemente associadas à PlayStation, competindo entre si em batalhas multijogador. Basicamente, um Super Smash Bros. Da Sony. O desenvolvimento do jogo começou em 2009, sob o título provisório de Title Fight Criativo. A existência do jogo vazou antes de seu anúncio oficial em abril de 2012, juntamente com o número significativo de seus personagens jogáveis. PlayStation All-Stars Battle Royale foi um dos primeiros jogos a ser incluído no programa de compra cruzada da Sony, o Cross-Buy, permitindo que aqueles que compraram o jogo para PS3 recebessem uma cópia gratuita da versão para PS Vita. O jogo recebeu críticas mistas. Críticos elogiaram os componentes multijogador, a mecânica de jogo e a fidelidade às franquias representadas, mas o jogo foi criticado por sua falta de conteúdo e apresentação. No jogo, até 4 jogadores podem batalhar entre si usando personagens de várias franquias da Sony, como God of War, Parappa the Rapper, Infamous e Sly Cooper, bem como franquias de terceiros como BioShock. Agora imagina o Crashzão nesse jogo. Ia arrebentar todo mundo. PlayStation Underground. Essa foi uma revista americana de videogame, publicada originalmente pela Sony Computer Entertainment America. A revista focava na base de fãs do PlayStation, incluindo jogos no PlayStation original e no PlayStation 2, e era promovida como um clube de fãs do PlayStation. Ao contrário de sua contraparte em papel, a Official US PlayStation Magazine, a PlayStation Underground veio na forma de CD-ROMs, que podiam ser reproduzidos no consoles PlayStation e PlayStation 2. Os assinantes também tinham acesso a um site exclusivo para membros. A revista lançou sua primeira edição em 26 de março de 97 e sua edição final em 2001. Não durou muito tempo. A revista lançou um total de 17 edições durante seus anos ativos. Foi eventualmente fundida com a Official US PlayStation Magazine em 2001, quando foi descontinuada. Em 2015, a PlayStation Underground retornou com uma série de vídeos onde a jogabilidade dos próximos jogos é mostrada no formato Let's Play, enquanto a equipe do PlayStation Blog discute o jogo com o desenvolvedor. O conteúdo dessas revistas consistia em 2 CDs-ROMs que poderiam ser reproduzidos no PlayStation ou no PlayStation 2, ou em um emulador. O primeiro disco, eles tinham vários tópicos. O The Vault, que era uma coleção de demos jogáveis dos próximos títulos da Sony. O Codebook, que eram dicas, códigos de trapaça e guias de estratégia para videogames. Importações, prévia de jogos de todo mundo, como Europa e Japão, que ainda não foram lançados nos Estados Unidos. O Download Station, conteúdo adicional do jogo, como níveis secretos, extras ou personagens ocultos, que são salvos no cartão de memória para uso com determinados jogos, semelhante ao DLC. Perguntas e respostas sobre tecnologia, uma seção que faz e responde perguntas sobre o desenvolvimento do produto e os recursos tecnológicos do PlayStation. O Debriefing, que vinha com entrevistas em vídeo com os principais designers de videogame que trabalham com o console PlayStation. Os Bastidores, uma olhada na criação dos videogames, comerciais, etc. A Central de Eventos, que era um destaque dos acontecimentos atuais da marca PlayStation, promoções e eventos de marketing. Boletins, que eram avisos especiais exclusivos e oportunidades para membros do clube PlayStation Underground. A Transmissão, que era um recurso que apresenta os próximos recursos e concursos, as alfas, prévias e estreias exclusivas de próximos jogos, e o conteúdo oculto, que cada edição tinha vários easter eggs escondidos nas seções, incluindo códigos de trapaça, filmes de jogos e demonstrações de jogos. O disco 2 continha principalmente demos de jogos futuros, bem como os trailers de jogos. Por exemplo, na segunda edição do PlayStation Underground, o segundo disco era um disco temático da Square, contendo demos de Final Fantasy VII e Bushido Blade, bem como trailers exclusivos de novos jogos da Square. Ken Kutaragi odiou o Crash Bandicoot. Ken Kutaragi é considerado o pai do PlayStation. Ele que na época ainda do acordo com a Nintendo, que eu disse no começo do vídeo, foi graças a ele que o projeto continuou só com a Sony, e se não fosse por ele a gente não teria o PlayStation hoje. Pois bem, o título da entry tá certa mesmo. Ele supostamente não gostava de Crash Bandicoot e não queria que fosse o mascote do PlayStation. Ele achava que um personagem cartunesco como Crash, destinado a competir com o Mario da Nintendo e o Sonic da Sega, faria o PlayStation parecer um console para crianças, em vez de para o público adolescente e adulto, de acordo com a Mental Floyd e a Uproxx. Enquanto a filial americana da Sony adotou o Crash como mascote, promovendo-o em campanhas publicitárias e até criando comerciais com o traje do mascote, de acordo com a Uproxx, a visão de Kutaragi para o PlayStation era diferente. Ele queria uma imagem mais madura para o console. No fim das contas, o sucesso de Crash Bandicoot nos Estados Unidos, apesar das reservas de Kutaragi, provou que seus temores
rumores eram infundados, de acordo com a Mental Floss. Agora imagina se esse cara tivesse barrado o Crash de ir pro PlayStation. O que seria do PlayStation ou da própria indústria de videogames hoje? Esse efeito borboleta ninguém te conta. FIFA Football 2005. FIFA Football 2005, também conhecido como FIFA Soccer 2005 ou simplesmente FIFA 2005, é um jogo de futebol lançado em 2004 e hoje FIFA é conhecido como EA FC 25. Foi desenvolvido pela EA Canada e publicado pela EA. Por que esse jogo tá aqui no iceberg do PlayStation? Muita gente não sabe, aliás, pouquíssima gente sabe, mas esse jogo foi o último jogo lançado para o PlayStation 1. Ele foi lançado além do PlayStation 1 para o PlayStation 2, Windows, Xbox, PSP, GameCube, para celular, Gizmodo, N-Gage e Game Boy Advance. Não tinha mais nenhum console para lançar não? Poucos consoles, hein? O slogan para o jogo era: um grande jogador precisa de um grande toque em primeiro lugar. Foi o 12º jogo da série FIFA, o 9º em 3D e, como eu disse, o último jogo lançado na América do Norte para o PlayStation 1. O sistema atrai insetos. Falando assim, parece que o título diz mais ou menos: ah, o PlayStation tem um sistema diferente, ele deve ter alguma coisa específica, que exala algum cheiro específico, alguma coisa assim, que atrai os insetos, por isso que eles ficam tão sujos, né? Pois bem, essa afirmação é parcialmente verdade. Há casos de quando um proprietário de um PlayStation 4 ou PlayStation 5 não tem um cuidado de limpeza com o console, podem ocorrer infestações de insetos, especialmente baratas. Isso ocorre por causa do calor que o console emite e atrai os insetos que entram pelo sistema de ventilação. Os insetos também podem ser atraídos por partículas de comida que entram no console. Portanto, come a comida na mesa. No entanto, isso não ocorre só com o PlayStation 4 ou PlayStation 5, mas sim com todo e qualquer dispositivo que seja usado por várias horas e que fique em um espaço escuro e com pouca ventilação. Então, se eu fosse você, eu já checava se seu modem da net não tem uma baratinha dentro. Enfim, é primordial não só para não atrair insetos, mas também para a saúde do console, né? Para a expectativa de vida dele, para ele funcionar por mais tempo, né? Eu não quero que o meu PlayStation 5 quebre só porque eu não dei atenção a ele. N03306.bin. Esse nome faz parecer que isso é um nome de um arquivo dentro de algum jogo ou dentro da própria BIOS do console que fazia alguma coisa bizarra, alguma creepypasta, mas não. Esse é o nome dado ao ROM hack de Crash 2, o Crash original, onde o autor modifica uma das fases do jogo e torna ela muito mais difícil. Mas por que ela tá tão fundo assim nesse iceberg? Simples, além do único vídeo que eu encontrei do cara jogando essa ROM hack, não existe quase nada sobre isso na net, é só referenciado em coisas de iceberg, seja posts no Reddit ou vídeos no YouTube. Se você pesquisar no Google agora, aparecem pouquíssimos resultados. O PlayStation 1 foi usado em casas noturnas de Londres. No início da década de 90, as revistas de videogames ocidentais eram sucateadas, juvenis e cheias de imagens de mascotes e animais saltando através de níveis coloridos de 2D. Em outras palavras, eles eram um instantâneo da indústria de jogos mais ampla na época. Dominado por crianças de 12 anos jogando Mega Drive e Super Nintendo em seus quartos. Isso tudo mudaria até a metade da década com a chegada do PlayStation. Os esforços da Sony para engatar o novo console PlayStation na emergente cena de clubes do Reino Unido mudariam para sempre a percepção dos jogos e grande parte de sua imagem voltada para o público. Liderado por publicações do Reino Unido, ele seria filtrado para outros países como a Austrália através das inúmeras revistas de importação nas bancas locais. O PlayStation original foi lançado no Japão em 94 e fez seu caminho para os mercados ocidentais um ano depois. Ele antecedeu a internet como conhecemos hoje, com smartphones, streams de música e tudo mais que associamos ao mundo moderno. Era uma época e um lugar diferente. Nessa época, os videogames ainda eram vistos como algo que as crianças jogavam, e as páginas das revistas do Reino Unido, como a Min Machines e a CVG, mostravam isso. Uma rápida olhada em uma edição aleatória da Min Machines de 92 revela páginas editoriais cheias de piadas grosseiras sobre evacuações, a coluna de conselhos Min Yob e ilustrações de leitores de Sonic decapitando Mario, ou vice-versa. Foi aí que a Sony viu sua oportunidade. O PlayStation não era apenas um console inovador tecnologicamente, era uma tentativa de expandir
expandir toda a indústria culturalmente. Ao direcionar o grupo demográfico mais antigo e lucrado, a Sony esperava levar os videogames a um público maior no mercado de massa. Mas fazer isso exigiria que os videogames eliminassem sua imagem de criança. Eles também precisariam fazer algo ainda mais inovador, o que o tornaria maneiro. Geoff Glendenning era um jovem gerente de marketing da Sony UK nesta era. Ele estava familiarizado com as raves ilegais que estavam surgindo em todo o país na década de 90. Ele foi exclusivamente colocado para ajudar os mundos a se colidirem. Como ele explicou ao The Guardian, no início dos anos 90, a cultura club começou a se tornar mais mercado de massa, mas o ímpeto ainda estava vindo do underground, de indivíduos-chave e tribos. O que me mostrou foi que você tinha que identificar e construir relacionamento com aqueles formadores de opinião, os DJs, a indústria da música, a indústria da moda, a mídia underground. Para capitalizar essa tendência, a Sony criou salas Chill Out, mostrando o PlayStation em clubes em todo o Reino Unido. Mas, embora essa façanha tenha ajudado a colocar o novo console na frente de clubbers de olhos arregalados às 3 da manhã, foi realmente um título de lançamento do PlayStation, chamado Wipeout, que vendia o produto. Desenvolvido pela Psygnosis, Wipeout foi um jogo de corrida elegante e futurista, com uma trilha sonora com nomes como Chemical Brothers, Orbital, Left Field e outros pesos pesados da cena clube do Reino Unido. Com a marca desenvolvida pela Designers Republic, uma das agências de design mais quentes do Reino Unido da época, Wipeout conseguiu capturar a aparência, a sensação e o som do underground de meados da década de 90 e embalá-lo como um produto de consumo de fácil acesso e entretenimento que as pessoas poderiam levar para casa. A presença do Wipeout em casas noturnas do Reino Unido deu credibilidade às bases do PlayStation e permitiu que a empresa agisse na segunda parte de sua campanha do mercado em massa. Isso foi possível graças aos laços profundos que a Sony já tinha dentro dos ecossistemas mais amplos da cultura pop, graças ao trabalho de suas divisões existentes de música, cinema e entretenimento. Isso criou uma abertura para que sua divisão PlayStation alcançasse a mídia de uma forma que os rivais como Nintendo e Sega não poderiam. E tudo culminou em 97, quando Lara Croft de Tomb Raider fez capa da revista The Face, oficialmente levando os jogos para fora do quarto e para as mesas de café de designer ao redor do mundo. De acordo com Glendenning, os esforços de marketing da Sony levou a idade do gamer médio de cerca de 14 anos para cerca de 23, tornou os jogos legais, maneiros, os tornou parte da cultura jovem popular. As pessoas não tinham mais vergonha de admitir que os jogavam. Crash Bandicoot original hackeava o PlayStation. No vídeo How Crash Bandicoot Hacked the Original PlayStation, do canal Ars Technica, Andy Gavin, que é um dos criadores do Crash, explicava como é que o jogo, entre aspas, hackeava o PlayStation. Antes de receber o tratamento completo de marketing da Sony, o jogo foi a primeira tentativa da desenvolvedora Naughty Dog de programar um jogo de plataforma 3D para o novíssimo PlayStation da Sony, e desenvolvendo o jogo em 94 e 95, bem antes do lançamento do Super Mario 64, envolveu alguns desafios técnicos e design de jogos reais. Andy Gavin conta uma série de truques que ele usou para superar alguns desses desafios. Isso inclui uma técnica avançada de troca de memória virtual que dividiu níveis massivos, para a época, em pedaços de 64 KB. Esses pedaços poderiam ser carregados independentemente da unidade de CD lenta, mas de alta capacidade, nos escassos 2 MB de RAM rápida do sistema apenas quando fossem necessários para o ambiente imediato do Crash na tela. O resultado permitiu de 20 a 30 vezes o nível de detalhe de um jogo contemporâneo como Tomb Raider, o que realmente mostra quando você olha para o ambiente de jogo. Técnicas semelhantes de gerenciamento dinâmico de memória agora são bastante padrão em videogames de mundo aberto, e todos eles têm uma dívida de gratidão com o trabalho de Gavin no Crash Bandicoot. A animação expressiva e elástica no estilo Warner Bros. Também foi uma prioridade para Gavin e o parceiro Jason Rubin, tanto que o próprio Crash usou 600 dos 1500 polígonos que eles conseguiram renderizar para cada quadro de animação. Mas esses personagens ainda pareciam muito rígidos se usasse a animação 3D esquelética padrão da época, que colocava em camadas a parte do corpo em cima de ossos virtuais que se moviam um pouco roboticamente. Para contornar isso, a equipe da Naughty Dog pré-fez e armazenou dados de animação posicional para todos os 500 vértices diferentes de Crash em todas as animações do jogo. Conseguir que todos esses dados se encaixassem no hardware limitado do PlayStation, no entanto, envolvia escrever um algoritmo de compressão personalizado que descartava dados necessários para vértices que não se moviam tanto. O resultado foi uma compressão de 50 ou 80 para 1, lembra Gavin, uma enorme economia que permitiu animações muito mais fluidas e caricaturais.
Steve Jobs apresentou o emulador de PlayStation 1 para Mac. Em janeiro de 99, a Macworld Expo em São Francisco, nos Estados Unidos, com Steve Jobs no palco. Após uma apresentação repleta de games e focada em quão bem esses jogos rodavam em comparação com as versões para PC, Jobs fez uma das apresentações mais controversas já vistas no palco de uma empresa do porte da Apple, um emulador de PlayStation. O cara trollou a PlayStation num evento na frente de todo mundo. O objetivo de Steve Jobs era transformar todos os Macs em PlayStations que pudessem rodar jogos como Crash Bandicoot, algo possível graças a uma empresa chamada Connectix e um software chamado Virtual Game Station. Numa época em que a Sony estava eufórica com o sucesso de seu console, eles não conseguiam acreditar no que estava sendo dito em um dos eventos mais importantes do mundo. Em 98, o cenário dos jogos para Mac era um nada. No PC haviam muitas opções. Além de Diablo e Age of Empires, por exemplo, naquele mesmo ano de 98, nasceram joias como StarCraft e Half-Life. Mas a situação do Mac era bem diferente. Houve alguns projetos sim, e empresas como a Band tinham jogos interessantes como Marathon, mas a vitória do PC foi inegável no segmento de entretenimento. Um jovem programador chamado Aaron Gillis teve uma ideia. E se o Mac tivesse uma unidade de CD e o PlayStation usa CDs, por que ele não poderia colocar um jogo de PlayStation em um Mac? Gillis trabalhou na Connectix, uma empresa fundada em 88 com uma história muito curiosa. Eles desenvolveram um software pioneiro para o Mac, mas a cada nova versão do macOS, a Apple pegava os recursos que ele havia desenvolvido para incluir os seus próprios. O que a Apple fez foi comprar versões shareware do mesmo conceito que a Connectix estava desenvolvendo, para não precisar fazer negócios com a própria Connectix. Eles não fabricaram apenas hardware, também criaram o Mac Quick Cam, uma das primeiras webcams da história, que venderam para a Logitech em 98. Mas a emulação era o ponto forte da empresa e o foco de muitos de seus desenvolvedores. Voltando a Gillis, o programador começou a trabalhar no projeto em 98 e, como os jogos da Sony podiam ser jogados como unidade de CD-ROM padrão, o aspecto do hardware foi resolvido. Em janeiro de 99 estava pronto. Então, no palco, Jobs anunciou ao mundo o emulador Virtual Game Station, ou VGS. Abre aspas. O nosso objetivo é ter a melhor plataforma de jogos do mundo. Este é outro console de videogame, o mais popular do momento. Não seria ótimo se pudéssemos jogar alguns de seus jogos também? Com essa frase lapidar, Jobs apresentou o produto Connectix, acrescentando que era um software de emulação que eles venderiam por $49 e que transforma seu Mac em um Sony PlayStation, por menos da metade do preço de um PlayStation. O que, claro, não teve debatido muito bem com os diretores da Sony. Há centenas de jogos que você pode jogar no PlayStation, observou Jobs, dando lugar a Phil Schiller, diretor de marketing mundial de produtos da Apple, que não diminuiu seu entusiasmo nem um pouco. Isso é muito legal, a capacidade de usar o Mac, meu Mac, para rodar todos os grandes jogos do PlayStation de forma rápida e barata, apenas colocando um jogo nele, é uma ideia fantástica. E sem mais delongas, ele começou a rodar Crash Bandicoot 3, é o jogo mais popular da Sony no momento, afirmou Phil sem hesitar, algo absolutamente impensável hoje em dia, e começou a jogar. O título havia sido lançado apenas alguns meses antes e rodava 100% da velocidade em um Mac, após algumas falhas, simplesmente inserindo o CD e executando o VGS. Eles conseguiram emular perfeitamente um processador RISC de 33 MHz e um iMac G3 de 233 MHz, mesmo tendo uma arquitetura completamente diferente. E o mais impressionante não é isso, mas sim que Gillis conseguiu isso sem usar uma única linha de código da Sony. Gillis contatou a Sony para ajudar com a BIOS do PlayStation e, diante da recusa japonesa e de uma carta de cessação e desistência da Sony, o programador fez algo tão absurdo quanto brilhante. Investigou minuciosamente a máquina, estudou a BIOS original e a reescreveu do zero, como sua própria BIOS. Era absurdo porque era uma tarefa titânica, mas também brilhante porque a Sony não conseguiria fazer nada em relação a isso. No mesmo ano, em 99, a Connectix lançou o VGS para Mac, e a maioria dos jogos rodou perfeitamente em computadores Apple. Mesmo com a vibração do controle do PlayStation não funcionando, além da ausência de diversos outros recursos, o lançamento ainda assim foi algo que causou impacto, permitindo que todos com o Mac pudessem ter um PlayStation por $49. O próprio Steve Jobs disse que ele era ótimo, segundo a história contada pelo próprio Aaron Gillis em seu blog. Lá ele também detalha que o stand que a Apple deixou para eles no Macworld chamou muita atenção. Com centenas de cópias vendidas durante o evento, a febre acabou atraindo os olhos da Sony, que já via a criação como uma grande ameaça. Após a apresentação pública, a Sony atacou. Os japoneses consideraram isso uma violação de seus direitos autorais e seus aliados na batalha foram empresas como a Nintendo, a Sega e a 3DFX Interactive, que também não se davam bem com a Apple, e fizeram isso no tribunal logo após a Macworld. Em 27 de janeiro de 99, os juízes proibiram a Connectix de copiar ou usar o código BIOS da Sony no desenvolvimento do VGS e de vender programa para versões Mac e Windows. Cópias não vendidas também foram apreendidas, mas se você prestou atenção à história, verá
verá que a empresa foi proibida de usar a BIOS da Sony. Porém, como informamos antes, a BIOS não foi escrita pela Sony. A Connectics recorreu e, em sua defesa no tribunal, demonstrou que o código da BIOS havia sido recriado legalmente por meio de engenharia reversa, mas sem copiar o código original da Sony. Desta forma, eles não apenas não estavam violando o código protegido da Sony, e o emulador estava protegido pelo uso justo. Este fato criou um precedente na emulação que outras empresas depois, Nintendo, tentaram derrubar. Embora os emuladores sejam legais para jogar suas cópias de jogos, não é legal obter essas cópias sem consentimento. Ou seja, emuladores são legais. A Sony não pôde fazer nada, mas a vitória da Connectics também não foi sem baixas. Em 99, o PlayStation estava vivendo um momento doce, repleto de jogos realmente excelentes, mas o fim de sua vida estava próximo, pois o PS2 seria lançado em 2000. Apesar do julgamento ter terminado a favor da Connectics, uma liminar durante o processo proibia a venda do VGS. Antes que eles pudessem vender o software novamente, a Sony decidiu fechar um acordo com eles e comprar a licença do emulador. Entretanto, essa não foi uma compra como o que a própria Sony faria alguns anos depois com a Gaikai para desenvolver seu ambiente de streaming de jogos baseados em nuvem, mas sim um exemplo do fato de que se você não pode derrotar seu inimigo, compre-o e então enterre-o. A Sony adquiriu a licença do VGS e o descontinuou para sempre. Frosty Treats Inc. contra Sony Computer Entertainment America Inc. Mais um caso de processos da Sony. Esse é um caso de marca registrada no qual o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o 8º Circuito decidiu que o nome de uma das maiores empresas de franquia de caminhões de sorvete nos Estados Unidos não era distinto nem famoso o suficiente para receber proteção contra seu uso em um videogame violento. A Frosty Treats é o nome de um dos maiores vendedores ambulantes de sorvete nos Estados Unidos. Seus caminhões apresentam uniformemente o logotipo Frosty Treats, normalmente cercado pelos logotipos de vários lanches congelados vendidos pelo vendedor. Outra característica dos caminhões é o Safety Clown, uma imagem de um palhaço apontando as crianças para a parte traseira de um veículo. Em 2001, a Sony lançou Twisted Metal Small Brown, uma versão RC de uma série de videogames que permite os jogadores causar estragos em ruas simuladas com uma variedade de veículos, incluindo um caminhão de sorvete. Em Small Brown, o veículo tem um logotipo que diz Frosty Treats. O caminhão de sorvete é sempre dirigido por um palhaço enlouquecido conhecido como Sweet Tooth, um dos muitos apresentados na série. A Frosty Treats entrou com uma ação judicial contra a Sony, alegando que o jogo infringia as marcas registradas da empresa pelo uso da frase Frosty Treats, bem como pelas semelhanças entre o palhaço do videogame e o próprio palhaço de segurança da empresa. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste do Missouri concedeu julgamento sumário à Sony e indeferiu o caso, sustentando que o nome não poderia ser protegido por ser genérico. O juiz distrital do Zelwa, Scott Wright, declarou em sua decisão de indeferimento em 19 de maio de 2005 que as várias representações do personagem Sweet Tooth nos jogos Twisted Metal do réu e do palhaço de segurança do autor são tão diferentes que nenhum juiz de fato razoável poderia concluir que são confusamente semelhantes. Além disso, o tribunal observou que o palhaço de segurança não poderia ser protegido por ser funcional. Ele instruía as crianças a atravessarem atrás da van em vez de na frente dela. A Frosty Treats recorreu da decisão ao Tribunal de Apelações do 8º Circuito em 15 de junho de 2005. O 8º Circuito confirmou a rejeição, sustentando que o nome era de fato genérico. O juiz Maurice S. Arnold escreveu que, embora o 8º Circuito tenha rejeitado a conclusão de que o palhaço de segurança era funcional, considerou que, ainda assim, ele não possuía distinção no mercado a ponto de merecer proteção. Além disso, o tribunal observou diferenças tão marcantes entre o palhaço da empresa e o palhaço do jogo que nenhum consumidor provavelmente confundiria os dois. Todas as telas de erro do PS1. Eu falei aqui da tela vermelha da morte que aparece no PS1 quando um disco não é reconhecido. Porém, o buraco é mais fundo. Existem muito mais outras telas e elas são dignas de uma creepypasta. Créditos ao canal BK4 por mostrar esses erros. As telas de erros conhecidos. 1. Por favor, insira um disco PlayStation. Acontece quando você insere um disco que o PlayStation 1 não consegue reconhecer. Esse erro tem 3 diferentes versões. Essa tela de erro apenas aparece dos modelos SCPH 100X, 500X, 550X e 555X.
Essa tela aparece os modelos SCPH 3000, 3500, 700X, 750X e 900X. Essa tela aparece apenas no modelo SCPH 10X. Mas agora que vem o problema de verdade, a tela de erros desconhecidos. A imagem proibida. Acontece quando um disco de PC é inserido. Essa tela tem duas diferentes versões. Essa tela aparece em todos os modelos menos o SCPH 10X. Essa tela aparece apenas no modelo SCPH 10X. A Fearful Harmony, conhecida como harmonia assustadora, acontece quando o disco de formato desconhecido foi inserido. Os visuais podem ser diferentes toda vez que esse erro ocorre. Ela demora um pouco, mas vou cortar para vocês para quando a harmonia começa. Essa tela de erro aparece apenas nos modelos 100X, 500X, 550X e 555X.
o medo personificado. Acontece quando a BIOS do PS1 é corrompida e também pode acontecer quando o disco está corrompido. Acontece em todos os modelos, menos do SCPH-10X. E então é isso, rapaziada. Muitos temas e, como todo iceberg, quase todo iceberg, dá pra fazer muitas partes. Então dá pra fazer uma parte 2, 3 e até o infinito. Então deixa o like aí se gostou, se inscreva no canal pra vir mais vídeos. Eu vou fazer mais vídeos, provavelmente vou fazer a parte 2 da Fórmula 1 agora. E muito obrigado a você que assistiu até aqui, vale demais pra mim. E nos vemos no próximo vídeo, seja de iceberg ou de documentário. Até, pessoal.